chegar mais perto, mas entre mim e a promessa o deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. E a palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá, eu já caminhei bastante, não dá pra voltar, estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. E a palavra que me manteve em pé aqui e alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar, estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. Oh, oh, oh. Eu vou chegar lá, eu vou chegar. Oh, aleluia! E você vai chegar comigo, meu irmão? Eu não vou sozinho, não quero ir sozinho, não. Quem disse que eu vou chegar sozinho? Já tem um monte de pessoas aqui comigo. Oh, maravilha, que maravilha! Saber que o choro dura só uma noite, gente. Só uma noite. Mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Que a tua vitória, a minha vitória, está chegando o dia, chegando a hora, chegando o minuto, o momento de você comemorar junto conosco o dia da tua vitória. Amém? Oh, glória! Amém. Estamos aqui aguardando os irmãos, né? Para continuarmos aqui essa transmissão para a glória de Deus Pai. Pastora Selma, cadê você, Pastora Selma, para me ajudar aqui, Pastora Selma? Cadê os amados, Pastora Selma? Eita, meu Deus. Agora, estou vendo agora. Estava demorando a chegar, mas agora visualizei. Charisma Tomé, a paz, minha irmã. Deus abençoe você e
Parabéns pela grande vitória que você obteve aí, viu, minha irmã? A tua alegria também é a nossa alegria, viu? Estamos felizes com como Deus fez na tua vida. Vai fazer, vai continuar fazendo, viu, minha irmã? Isso é apenas o começo. Tão perto está a vitória do Senhor nas nossas vidas, amém? É só continuar servindo a Ele com alegria, com fé, com desprendimento, que o Senhor é por nós. Amém? Quem mais está conosco? Charisma. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Ô, glória! Ah, está aqui a nossa irmã Celina. Irmã Celina Batista, graça e paz, minha irmã. Deus abençoe, seja bem-vinda. Patrícia Barreto está conosco também. Olha uma parente aí nossa, aí, Barreto também, né? Eu sou Sérgio Barreto. E Selma também é Barreto. Que bênção, meus irmãos. Aos poucos o povo vai chegando, né? Estou tomando um cafezinho ainda. E essa hora realmente, Iraíde Barbosa conosco também, né? Da família Barbosa, está Iraíde. Deus abençoe Iraíde a sua vida. Seja bem-vinda também, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, mais uma Tomé, Carol Tomé, a paz do Senhor, minha irmã. Dê um abraço do meu irmão Keitel. Deus abençoe vocês aí poderosamente. Muito bem. Olímpia Falcão está falando com Charisma através aqui da plataforma, né? Respondendo, né, para Charisma, alguma coisa aí. Fique à vontade mesmo. Pode saudar, dar boa noite. Isso aqui é um espaço que nós reservamos para vocês interagirem também um com o outro. É muito importante essa interação. É em nome de Jesus. Eu vou continuar louvando enquanto os irmãos vão chegando aí devagarinho, né? Oh, glória! Quero falar que esse Deus é poderoso, que se assenta no trono, amém? Mais alguém? Para a gente continuar? Muito bem, estamos aguardando os irmãos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Por ti,
que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor, como a costa suspira pelas águas. A minha alma anseia por ti, Senhor, quando abro a minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti, Senhor. Ó Deus, tu és o ar que eu respiro, tu és a água que eu bebo todos os dias, tu és o meu alimento, Pai. Tu és poderoso, sim, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti, e anseia por ti, Senhor, anseia por ti. Oh Deus, glória ao nome de Jesus. Amém, Senhor. Que maravilha. Olha aí, mais pessoas chegando, pastora Selma. Bete Almino conosco, a irmã Bete, a paz, minha irmã. Sim. Estamos sentindo a sua falta domingo. Quero avisar que domingo é Santa Ceia, não falte, não vai levar falta. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ao Denise Lira, vovó também ao Denise, está devendo também, nunca mais eu a vi. Vovó Aldenice compareça, estamos lhe aguardando. Tamires, né? Tamires, também a mamãe Tamires, né? Isso. E o paizão também traz todo mundo. É, mas Tamires ela ainda está com... É por causa da bebê, né? Não pode sair. Eu estou entendendo, isso eu estou ciente. Não é só por causa da Ana Letícia, não. Ela não levou aquele, ainda está convalescente. Está se recuperando, né? Mas vai ficar boa, minha irmã. Você vai pular ainda, em nome muito de jovem Jesus. ainda, minha irmã. Tem muito tempo pela frente. Em nome de Jesus. Irmã Tilio, a paz, minha irmã. Um abraço em Omar, nos meninos aí, viu? Saudade dos irmãos também. Ei, o pastor está cobrando? Não, cobrando não, é saudade.
Queremos ver os domingos lá. Vai ser Santa Ceia, viu? Queria todo mundo lá para cear com a gente. Está sendo bem organizada a ceia, viu? Ninguém se preocupe com a parte de higienização, está sendo bem feita. Nós vamos ter todo o cuidado para se servirem lá, viu? Tudo novinho, tudo novinho. Pode ficar tranquilo com relação à higienização, viu? Glória a Deus, Carol. Tamires aqui, ó, Tamires aqui. Glória a Deus. Tamires Meira, olha aí a irmã Tamires, a mamãe. Feliz, né, minha mãe? Ô, mãezinha. Com a sua filhota aí, né? Tá abençoada em nome de Jesus. Kika Tomé. E creio que Yasmin está juntinho dela aí. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aqui o trio. Thaís Melo, Presbítero Júnior e Diaconisa Ana Rosa, que domingo estiveram conosco lá, no culto para casais, culto para a família, Casa na Rocha, foi bênção. Nossa irmã Suzana Lúcia, é a mãe de Rodrigo, né? Não, Suzana Lúcia que trabalha não, comigo, né? Trabalha lá com na você? Procuradoria, comigo, com o Nilcinho, Com o daqui de Nilcinho. Paulista. Muito bem, Suzana, seja bem-vinda, desculpe, viu? Eu não gravei todo mundo, né? Tanta Suzana, tanta gente com nome parecido nesse mundo. Marisete Barros também conosco, Deus abençoe Marisete, bem-vinda, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A pastora já está por aqui, vou cantar mais um louvor e passar a palavra para ela. Aleluia. Ah, tem um louvor aqui que eu gosto muito, que fala do cuidado de Deus conosco. A canção louvor, vou tentar cantar, viu? Quem gosta muito de cantar são os irmãos do chamar. Mas eu vou tentar aqui, né? Cantar esse louvor que é muito bonito. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti.
é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Ele cuida de ti. Glória a Deus. Você crê? Aleluia. Descansa no Senhor. Amém, pastora? Amém, pastor. Muito bem, pastora Selma. Esse louvor é muito bonito, viu? É inspirativo. Dá até para uma pregação, né? Sobre os cuidados de Deus conosco. Verdade. Vamos agora para a palavra de Deus, né? Que é tão importante. Você vê também o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor, né, pastor? Amém, pastor. E a pastora Selma, hoje, é a boca de Deus para nós nesta noite. Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus. Que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Cadê o celular? Tá ali, pastor. Está ali? Muito bem. Eu vou ficar aqui ouvindo. Daqui a pouco nós voltamos. Saúdo, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E, amados, eu confesso aos irmãos que a gente sente saudade, a gente sente muita falta dos irmãos quando nós estamos um pouquinho, né? Passamos mais alguns dias sem o vermos, ou sem nós nos encontrarmos aqui. Realmente, amados, é muito bom pra gente, é muito grato pra gente encontrarmos os nossos irmãos todos aqui. Oi, Marisete, você tá aí? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, amados, nós estamos aqui em Recife, já num dos estágios mais avançados de retorno, e muitos de nós já voltamos a trabalhar, as ruas já estão cheias, os casos de Covid realmente baixaram muito mesmo, graças a Deus. E nós estamos aqui, amados, adorando ao Senhor. Já estamos com alguns projetos de retorno. Nós já estamos com o projeto de fazermos uma consagração agora no fim do mês, voltarmos para as nossas consagrações agora no fim do mês, que na nossa igreja nós fazemos consagração todo o último domingo do mês, também de voltarmos às nossas vigílias. Nós estamos planejando uma vigília daqui para o fim do mês, porque esse mês de agosto é o mês do aniversário da nossa igreja. E infelizmente, né, nós não, no mês de aniversário da nossa igreja, nós dedicamos a muitos trabalhos para o Senhor, e por conta da pandemia, muitos dos nossos irmãos não podem estar presentes, nós também, muitas atividades, e esse retorno é realmente muito cansativo. A semana passada mesmo teve, na quinta-feira, eu não tive condições, amados, eu apaguei, eu cheguei em casa, arriei, de tão cansada, de tão exausta que eu estava, porque foi uma semana bastante atribulada, muito trabalho mesmo,
mas graças a Deus, né, eu descansei, hoje eu estou aqui e nós não, aos pouquinhos estamos voltando, não podemos voltar de tudo logo, mas estamos planejando já iniciar alguns trabalhos da nossa igreja, reiniciar os trabalhos da nossa igreja para a honra e glória do nome do Senhor. E fazermos o aniversário do nosso templo, da nossa igreja, da Constituição. São 16 anos da Igreja Evangélica Emanuel aqui em Olinda, Casa Caiá. Amados, oi Antônia Teodósio, como é que vai você? Tudo em paz? Nós estamos aqui orando bastante por Joseli, viu? Joseli, que ela tá com chikungunya. Eu soube e ela tá bem doloridazinha, mas nós estamos orando aqui por ela e sabemos que o Senhor, Ele restaurará a saúde da sua levita, da sua serva, para a honra e glória do nome do Senhor. Amados, eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra aqui no capítulo 8 de João e que nos fala sobre libertação. Como, amados, nós vivemos um momento em que a humanidade precisa conhecer os caminhos da libertação ou da liberdade. A verdadeira liberdade que somente em Cristo Jesus nós podemos encontrar. Capítulo 8, no versículos 32 e 36. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: assim sendo, se o Filho do Homem vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, nós vemos aqui Jesus, ele se apresentar, né? Aqui havia um diálogo entre Jesus e aqueles homens, ou aquelas pessoas, ou aquelas autoridades, os fariseus e os saduceus, aqueles escribas, aqueles homens que dominavam a lei, e que não apenas dominavam a lei, mas faziam a lei em Israel. E Jesus, nós sabemos que ele apareceu, como a própria palavra do Senhor já havia profetizado há muito tempo antes. Nós vemos isso com muita clareza entre os profetas maiores, principalmente o profeta messiânico, que é o nosso irmão Isaías. Mas, amados, nós também vemos isso nos profetas menores. Miqueias é um livro que é um verdadeiro clamor do Senhor àquele povo que ele amava, aquele povo que ele escolheu. E não apenas ele é um livro de clamor, mas também de promessas. E essas promessas, elas têm um contexto, essas promessas, elas são faladas dentro de uma circunstância completamente adversa da vida do povo de Deus, porque o povo de Deus estava bem afastado dos seus caminhos. E no capítulo 5 do livro de Miqueias diz o seguinte: agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica os teus muros, ó cidade murada, porquanto há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. No entanto, tu, Belém de Eufrata, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Vejam bem, amados, aqui Miqueias
ele está profetizando o nascimento do Messias, Jesus Cristo. E ele diz: Belém de Eufrata, Belém, casa do pão, Eufrata, frutífera. Embora seja muito pequena, ou seja, insignificante para aquela nação, dele sairia um que governaria sobre todo Israel e cujas origens são desde a eternidade. Ou seja, significa que aqui o profeta Miqueias, ele estava vendo Jesus na eternidade, antes da construção de todo o universo, e ele estava vendo o futuro profético de Judá, o futuro profético de quem? De Jerusalém. E diz: ele governará, e ele já governa desde a eternidade. E ele ainda diz mais: por este motivo os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo até ao tempo em que aqui está, em dores de parto, tiver dado à luz, quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele será, pois, o nosso Shalom, paz e prosperidade. E quando a Assíria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Por quê? Porque ele estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, Deus, e eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Amados, nós vemos aqui Miqueias dentro de uma revelação ou dentro de um livro profético que é um libelo contra Israel, profetizar o nascimento do Messias, que, segundo a visão profética daquele homem, era desde a eternidade, e que o seu reinado seria para toda a eternidade. E o seu reino, o trono que estabeleceria, seria um trono de paz e de prosperidade. Mas é interessante que aqui nós vimos que o Senhor diz que os israelitas, o povo de Deus, estaria abandonado, estaria fora desse momento de Belém, desse momento em que esse Messias, que esse Senhor chegaria, até o momento em que aquela que está com dores de parto para dar à luz desse nascimento ao seu filho, saísse dessa situação, para que então o povo de Deus pudesse ser resgatado e vivesse em paz e em prosperidade. Mas, amados, quando Jesus, aqui no capítulo 8 de João, e nós vemos que todo esse contexto vem falando sobre um juízo, quando o Senhor Jesus, ele está ali diante daqueles homens, diante daquelas pessoas que não o recebiam. Amados, Jesus foi extremamente rejeitado naquela nação. A nação que dera origem ao povo de Deus. A nação de onde veio o próprio Salvador Jesus, o Messias. Aquela nação que foi concebida no coração do Senhor,
E através de Abraão nós estudamos muito essas palavras, amados, que foi constituído a partir da vida de um homem e de uma mulher sem nenhuma capacidade mais de gerar filhos. Mas veio aquela promessa. Eu quero te dizer uma coisa. Deus traz à existência aquilo que não existe. Você crê? Você pode ter muitos planos e você olha e diz: Senhor, não sei de onde está vindo. O Senhor está te dizendo. Ele traz à existência. Ele faz o impossível acontecer, nem que seja por um único instante, para te abençoar, porque Ele é Deus de promessas e que cumpre as suas promessas. Quando Abraão e Sara estavam já no limite das suas esperanças, o Senhor apareceu a Abraão e disse: daqui a um ano, Sara terá em seus braços um filho. O filho da promessa, que é Isaac. Quantos anos eles aguardaram? Eles aguardaram, amados, 25 anos. E o Senhor cumpriu, porque o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. E esse povo gerado daqui, do impossível, gerado da vontade do Senhor, embora de um homem e de uma mulher, mas da vontade do Senhor, que cresceu, que se multiplicou, esse povo nesse momento histórico, quando Jesus veio para ele, porque a palavra do Senhor diz que ele foi enviado primeiro para os da casa de Israel, mas os da casa de Israel o rejeitaram, e por conta disso, nós os gentios e todo aquele que confia em o seu nome, que crê que ele é o Messias, que é o Salvador, todo aquele que confessa o nome desse Senhor e Salvador Jesus, hoje está dentro da arca, a caminho da Jerusalém celestial. E aqui essa profecia de Miqueias diz: quando aquela que estiver com dores de parto, e aqui está falando de quem? Da igreja de Cristo, e nós vemos isso lá em Apocalipse. Quando esta igreja que estiver passando por dores de parto, é quando nós olhamos para o céu e sabemos que a nossa redenção está próxima. A nossa redenção, amados, é chegada. E Jesus Cristo, ele veio, ele pisou e ele foi feito homem. Para quê? Para como no corpo de homem, vivendo como um homem na terra, ele nos resgatasse da maldição da morte, da maldição que nos foi trazida pelos nossos primeiros pais. Por quê? Porque deram legalidade a Satanás, para que Satanás se apropriasse da grande construção do Senhor, que é o ser humano. Amados, todos os animais foram feitos com um propósito. Céus e terra foram feitos com um propósito de servir ao homem que foi feito pelo Senhor, a sua imagem e semelhança. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto o projeto de Deus na tua vida, enquanto aquela promessa que Ele te fez não se tornar uma realidade no teu viver, não estiver nas tuas mãos, Deus não descansará, porque Ele só descansou depois que a humanidade, o ser humano, foi formado. E amados, depois que formou, o Senhor soprou fôlego de vida e nos fez a sua imagem e semelhança. Irmãos, a imagem e semelhança de Deus, na minha mente, significa o DNA do Senhor. Na minha mente, nós temos essa identidade de vida, porque nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida eterna. E por que nós hoje morremos fisicamente falando? Porque o nosso pai e a nossa mãe, Adão e Eva, pecaram.
foram destituídos da glória do Senhor, mas para que essa glória ela pudesse de novo ser recomposta ou ser restituída a nós seres humanos, foi necessário que Jesus Cristo viesse como homem, 100% homem, 100% Deus. Aqui ele derramasse o seu sangue, porque, amados, o sangue, nós falamos sobre isso na nossa última pregação na quarta-feira, o sangue que foi derramado na terra clama até hoje, o sangue do justo Abel, o sangue de todos aqueles que foram mortos injustamente, clamam da terra. É muito clara a palavra do Senhor. Quando Jesus veio e derramou o seu sangue, ele nos purificou de toda acusação, de todo pecado, e ele constituiu-se diante do Pai, a nossa justiça, aquele que veio para nos justificar e para trabalhar em nosso favor, criando no céu uma casa espiritual para cada um de nós. Mas como é que nós podemos alcançar esse grande privilégio? Através do caminho, o único, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, aqui no livro de João, eu gosto muito do livro de João, porque João tem uma mensagem assim muito humana de Jesus, não humana como nós, mas assim, aquela piedade, aquele amor, exatamente aquilo que ele diz, o apóstolo do amor. Jesus Cristo, ele veio falando quem ele era, e ele deu testemunho de si mesmo. E porque ele deu testemunho de si mesmo, ele foi contestado pelos judeus, porque os judeus disseram, olha, o testemunho só é verdadeiro se for confirmado por duas testemunhas. E Jesus disse, não, meu testemunho é verdadeiro porque ele é confirmado pelo Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te justifica, Jesus te justifica. Muitas vezes, amados, nós estamos passando por situações na nossa vida que vêm e que nós queríamos tanto que alguém se levantasse em nosso favor, mas o Senhor hoje ele nos diz, olha, eu sou aquele que te justifica. Jesus nos justificou e, amados, nós podemos não ter advogados, mas o Senhor, ele se constituiu o nosso advogado diante do Pai. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer, não existe condenação, não existe bruxaria, não existe qualquer acusação contra Jacó. Por quê? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E quando ele fala isso, é a acusação que vem do inimigo sobre as nossas vidas. Amados, nós temos uma coisa em nosso viver constante, que é muitas vezes o inimigo, quando nós estamos com a nossa mente destruída, ou muitas vezes nós achamos que aquilo que acontece conosco é resultado dos nossos erros. Eu quero te dizer uma coisa, se Jesus te salvou, se Jesus teve encontro contigo, na hora que você abriu o seu coração, o amor de Jesus é tamanho, mas é tão grande, que ele jogou no mar do esquecimento tudo que se passou. Ele nos ama tanto, amados. Ele nos ama tanto que ele diz a Satanás, ele diz ao acusador das nossas vidas, esse é meu, você não toca. Eu já o justifiquei. Amados, não são as nossas obras. Como seria bom que nós entendêssemos isso plenamente. Não são as nossas obras, não somos justificados pelas nossas obras, mas somos justificados por quem? Pelo sangue de Jesus Cristo derramado por amor de nós. Amados, quando Jesus foi elevado naquela cruz, ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos males, todas as nossas fraquezas, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados. Ou seja, o caminho é Jesus, porque são as suas pisaduras que nos saram. E aí, amados, nós perguntamos como? Como é esse caminho?
Mas isso porque nós perguntamos, amados. E aí vem o conhecimento da verdade. Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, a palavra do Senhor diz o seguinte: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6. Ele diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado. Em outras transcrições fala: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra. E aqui ele diz: por que falta conhecimento da palavra? Porque não houve o ensino da palavra por parte daqueles que tinham essa obrigação, que seriam, no caso aqui, os sacerdotes. Aqui, amados, na verdade, o Senhor está falando para os sacerdotes. Ele diz assim: ouvi a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação, aqui é 4 de Oséias, a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo que se sobressai e aparece é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. E aqui vem: por este motivo a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão se extinguindo. E pasme, nós vemos essa palavra tão atual. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra os sacerdotes. Mas de que sacerdotes o Senhor está falando aqui? Daqueles, amados, que ele mesmo fala, aqueles que ele diz: olha, os sacerdotes aqui, eles eram responsáveis para levar perante o altar de Deus os sacrifícios pelo pecado do povo. Quando Jesus Cristo, ele chegou na sinagoga e ele, com o seu azorrague, ele quebrou a todas as bancas do cambistas, foi pelo fato de que aquelas mesas de câmbio que ali estavam e aquele comércio que estava ali no pátio do templo era financiada pelos próprios sacerdotes. O que é que estava acontecendo? Eu acredito que eu falei sobre isso em uma mensagem anterior. Os sacerdotes, eles enriqueceram, eles engordaram, as suas fazendas, e eles pegavam aqueles animais e eles não permitiam que o povo de Deus trouxesse de fora, mas exigia que eles comprassem aqueles animais ali, e diziam que somente aqueles animais eles eram aptos, ou eles estavam preparados, ou eles seriam aceitos como pelo Senhor, como expiação pelo pecado. Quando Jesus falou, ou quando Jesus chegou e disse: vocês estão fazendo da minha casa de mercancia, de roubalheira, era exatamente por conta disso. Porque aqueles sacerdotes que deveriam levar o povo ao arrependimento, eles haviam se contaminado. É exatamente o que Miqueias aqui estava falando, Oséias aqui estava falando. Ele estava falando que eles se transformaram em ladrões, que eles haviam
pervertido a justiça. Por quê? Porque eles aceitavam subornos. Aqui no capítulo 6 ele diz assim, como os assaltantes ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar, deste mesmo modo espreitam os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém, a cidade de refúgio, além de se entregarem à prática de outros crimes hediondos. Ou seja, amados, o Senhor estava observando todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo, amados, um momento, aliás, a humanidade sempre viveu isso. Sempre. Nós vemos aqui isso 700 anos atrás, mais de 2.700 anos atrás, já existia. Quando nós olhamos o dilúvio, o Senhor mandou um dilúvio sobre a terra exatamente porque havia já uma corrupção generalizada na humanidade. O Senhor, durante todo o tempo, Ele buscou purificar essa sua criação. Ele trouxe exatamente por quê? Porque não apenas o homem se corrompe, mas tudo aquilo que foi dado ao homem para a sua própria manutenção na terra, para a sua edificação e para que ele dominasse, também se contamina. Ou seja, os nossos pecados, os nossos erros, eles geram efeitos terríveis sobre todo o universo. E hoje nós vemos uma ciência que busca justificar todos os males que a terra está passando, padecendo. Mas o que nós vemos aqui, que tudo isso, amados, só tem um responsável, é o pecado de toda a humanidade. De todos nós, amados. E é como o Senhor fala, não existe, eu não vejo quem possa clamar. Quando o Senhor se apresentou a Isaías, o Senhor falou, disse, olha, a quem eu enviarei? Eu procurei um homem e não encontrei nenhum. E veio Isaías e disse, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas lá na frente o Senhor diz que não havia ninguém que estivesse observando o que estava acontecendo, e ele diz, pois o meu próprio braço, esse meu próprio braço, ele trará aquele que salvará toda a humanidade, e esse braço é o poder de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo, o Messias, que foi profetizado, que foi preparado desde a eternidade para romper com a maldição que Satanás, Lúcifer, aquele que seria o anjo de luz, ele tentou através do engano ao homem e à mulher, obra-prima da criação do Senhor. E, amados, é tão interessante que quando nós começamos a observar, Oséias fala de arrogância, a arrogância de Israel. Ele fala sobre a falta de sabedoria de Efraim. Tudo isso nós encontramos no capítulo 7 de Oséias. Ele fala sobre arcos fraudulentos. Ele fala sobre medidas injustas, ou seja, ele está falando ali sobre todos os pecados que a humanidade sempre tem cometido. Em Miqueias, amados, ele também vem trazendo para todos nós aqui um alerta, porque o povo de Deus foi destruído. Do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra foram destruídos, foram duas cidades destruídas. A humanidade, ela sempre caminhou para a destruição quando se afastou de Deus. No capítulo 6, quando Deus leva o seu povo a julgamento, ele diz assim, no versículo 9, eis que a voz de Yahvé está clamando à cidade. Amados,
como nós vemos Deus clamar, como nós vemos Deus chamar o povo ao arrependimento. Nós falamos sobre Jonas. Jonas nem sequer queria, mas o Senhor fez Jonas ir a Nínive para libertar todo aquele povo. E lá no fim do livro de Jonas, ele diz: Jonas, eu não teria pena, misericórdia desse povo que não sabe nem assim discernir os dedos das suas mãos. Amados, a misericórdia do Senhor é muito grande para cada um de nós. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele nos ama de uma forma tremenda e tudo que Ele deseja é exatamente trazer à humanidade essa salvação. E como é que Ele quer que nós vivamos? Ele diz: olha, Yahvé está clamando a cidade. Todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e suas assembleias. Porventura ainda há tesouro de malignidade na casa do ímpio? E o Éfa, o padrão de medir falsificado, que é maldito. Amados, nós vemos isso. Como nós vemos, nós temos hoje órgãos de controle que vão nos comércios para saber se aquilo que está sendo vendido é verdadeiramente aquilo que eles estão apresentando. Como essa palavra ela é real. Um detalhe tão pequeno, mas que aos olhos do Senhor é tremendo. Por quê? Porque, amados, isso rouba dos irmãos, principalmente daqueles que têm uma boa fé em seu coração. E ele diz: poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Aqui fala, amados, a justiça para um, a injustiça para o outro, dependendo da roupa que você veste. E ele diz: os ricos vivem entre nós na cidade, estão cheios de violência, o seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Portanto, eu mesmo haverei de enfraquecer e ferindo, arruinando por causa dos muitos pecados. E nós vemos aqui, amados, quando o Senhor Jesus, quando Deus, Ele, embora aponte a injustiça e diga ao seu povo que o dia do castigo estava chegando. E é interessante, ele diz assim, que não confieis nos vizinhos, não acrediteis nos amigos. Tenham cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. Chegou o dia em que o filho despreza o pai, o filho se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra e os grandes inimigos do homem são seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei a minha esperança em Deus, o meu Salvador, o meu Deus ouvirá a minha oração. Foi o proclamor daquele profeta. E quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus ele antecede dizendo: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí vem os discípulos e dizem: somos da descendência, e aliás, os discípulos não, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Amados, esses homens achavam em seus corações que eles estavam livres e que eles estavam libertos. No entanto, eles não conseguiam compreender a mensagem de Jesus Cristo para eles, porque as suas mentes estavam cauterizadas pelos seus próprios pecados. Amados, se existe uma coisa que impede a nossa compreensão de Deus, é exatamente a nossa dureza do coração. Por isso que Jesus, certa vez, quando ele foi questionado sobre o divórcio, ele disse: Deus abomina o divórcio. Mas por que vocês... Então, porque o nosso pai Moisés, ele permitiu, ele disse, por conta da dureza do vosso coração.
Quando o Senhor muitas vezes enviou os profetas, diz: esse povo é um povo de dura cerviz, ou seja, é um povo que não se curva, é um povo que não aceita, é um povo que não quer ouvir a verdade. E o próprio Jesus, ele diz assim: olha, quem anda na luz, quem anda durante o dia, anda na luz, porque não tem nada a esconder. Mas aqueles que andam durante a noite, eles andam em trevas, porque a luz os incomoda. Ou seja, Jesus diz: eu sou a luz deste mundo. Aqui, no mesmo capítulo 8, no versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quando Jesus fala sobre isso, ele está falando exatamente sobre a nossa vida, sobre quem verdadeiramente nós somos. O povo de Deus lá atrás, os profetas apontavam os seus erros e diziam: vocês estão entrando por um caminho que é um caminho de maldição. Embora pelos lábios vocês me honrem, embora vocês digam que vocês servem a Deus, as vossas obras testemunham contra vós. Ou seja, vocês, embora conheçam a palavra, tenham sido escolhidos por Deus para levar esse povo à santidade. Vocês contaminaram o meu altar. Quando, amados, o homem, aquele povo que o Senhor escolheu para estar no altar de Deus, contaminou o altar do Senhor, o Senhor elevou um homem, o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para dar a vida por todos nós. E ele diz: acabou, me permitam aqui, a farra dos sacerdotes. Agora só existe um único sacrifício, o sacrifício vivo, aquele cordeiro mudo que foi levado ao matadouro e não abriu a boca, mas entregou-se por nós. Por isso que Jesus disse: a minha vida ninguém a toma, eu mesma a dou por vós. Amados, nós temos um advogado perante o Senhor. Nós temos, amados, todos os dias alguém que está diante do Senhor com as mãos marcadas da cruz, dizendo: foi por ele, foi por ela. Meu amado, minha amada, você tem muito valor. Jesus, ele não daria a vida por algo ou por alguém que não tem valor. Ele deu a vida por mim e por você, não pelo meu valor humano, mas pelo meu valor diante do Senhor, porque eu sou, nós somos a preciosidade de Deus aqui na terra. Embora muitas vezes o inimigo das nossas almas queira nos atirar pedra e queira dizer que nós nada somos, eu quero te dizer: por mim mesmo nada sou, mas por Cristo Jesus eu sou uma criatura celestial. Eu estou caminhando para viver nas alturas, habitar com o Senhor, porque Ele me resgatou a minha alma e me tirou da condenação para escrever o meu nome no livro da vida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Esse Jesus que veio para nos tirar do peso da condenação. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E Jesus, amados, ele diz: olha, eu em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Porque os homens diziam: nós somos da descendência de Abraão, filhos de Abraão, e nós não somos escravos de absolutamente ninguém. Aqui, amados, existe o homem olhando segundo os olhos da carne, e nós vemos um olhando segundo os olhos do Espírito. Nós somos, amados, formados corpo, alma e espírito. Amados, se nós nos confiarmos, o próprio Paulo falou sobre isso. Ora, se eu for confiar nessas coisas daqui do mundo, e se eu for depositar a minha confiança nas coisas que são terrenas, triste homem eu sou.
Amados, se nós passarmos as nossas vidas nos apoiando o nosso braço, apoiando a nossa confiança, apoiando as nossas pretensões naquilo que nós vemos, e nós não olharmos pelos olhos da fé, nós somos as pessoas mais tristes da face da terra. Por quê? Porque embora possamos dizer que Jesus Cristo vive, não confiamos em Jesus. Nós nada receberemos, porque quem não crê nada receberá, porque para que receba é necessário que creia que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Aqui, amados, Jesus disse: tudo bem, vocês podem não ser escravos humanamente falando ainda, mas vocês estão praticando pecado. Porque nessa época o povo de Deus praticava aqueles mesmos pecados que foram profetizados e que nós falamos aqui, não apenas pelo profeta Jeremias, não apenas pelo profeta Isaías, pelo profeta Ezequiel, mas principalmente, amados, por todos os profetas. Nós vemos Miqueias, como acabamos de ler, nós vemos Osés, como acabamos de ler, apontarem para Israel dizendo: se convertam, voltem atrás, não entrem por esse caminho, porque até a terra será maldita. Nós vivemos, amados, acredito eu, e vários estudos de vários teólogos e de todo mundo aponta para o momento em que nós estamos vivendo, certamente a última geração até a vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Amados, nós estamos vendo um movimento espiritual, e Jesus disse: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, será a nossa pregação de amanhã. Se preparem e se alegrem, porque próximo está a vossa redenção. É exatamente o que aqui Miqueias falou, que de Belém de Eufrata viria o Salvador, o Messias, e que nesse momento Israel seria deixado de lado, até que esta que está sofrendo as dores de parto, que é a igreja de Cristo aqui na terra. Amados, nós estamos vendo em vários países, em vários lugares, o nome do Senhor ser vilipendiado. Nós estamos vendo pais perderem guarda de seus filhos porque querem ensinar os caminhos de Jesus Cristo. Nós estamos vendo, nós vimos há poucos dias atrás, um cidadão com uma caminhonete jogou o seu carro contra fiéis que estavam na frente de uma igreja adorando a Deus. Nós estamos vendo, amados, pessoas perderem seus empregos. Por quê? Porque adoram a Deus. Nós estamos vendo, amados, pessoas perderem, inclusive, seus salários ou seus benefícios porque servem a Deus. Estamos vendo assassinato de cristãos, e tudo isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Jesus diz aqui: o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, a nossa liberdade, amados, não é uma liberdade humana, como aqui olhavam esses homens. Eu não sou escravo, o Senhor Jesus diz, a maior escravidão é o pecado que lhe domina. É aquilo que impede que você consiga enxergar que coisas maiores existem para a sua vida. É aquilo que domina a sua mente. É aquilo que domina o seu corpo e que faz com que você negue a existência do próprio Deus. Que você deixe de ouvir a voz do Senhor, porque você diz: não, Senhor, assim não. Sabe, amados, nós estamos vivendo, nós sempre vivemos uma sociedade que não quer ouvir do Senhor a sua palavra. Mas, amados, quão maravilhoso é nós seguirmos a palavra do Senhor. É exatamente o que Jesus disse: se vocês permanecerem
na minha palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Quando Jesus diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, e aqui os discípulos, aqui esses homens, eles começaram, os fariseus perguntaram, tu dás testemunho acerca de ti mesmo, logo teu testemunho não é válido? Jesus disse, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, pois sei de onde vim, para onde vou. Ou seja, ele tinha consciência. Nós precisamos ter essa consciência e essa certeza de Jesus, senão nós não resistiremos os dias maus, amados. Nós não precisamos nos enganar, não podemos nos enganar. Os dias são maus e Jesus Cristo está às portas. Ele está abreviando os tempos. A palavra do Senhor em Daniel diz que Deus seriam dias tão difíceis, mas tão difíceis, que Deus abreviaria os tempos, porque senão nem mesmo aqueles, os salvos, eles conseguiriam entrar no reino de Deus. Porque, amados, grande é a pressão, é por isso que fala na dor do parto. A igreja que ela sai e aquela mulher que é levada para bem distante, porque senão não vai resistir, porque, amados, os dias são muito difíceis. Existe uma arquitetura já toda projetada e existe já toda uma como é que eu posso dizer, construção. Para quê? Para que o anticristo, para que ele, a trindade do mal, suba, para que ele ocupe um lugar que não é dele. Mas eu quero te trazer uma palavra hoje de fé e confiança, essa mesma que Jesus falou. É o tempo da nossa redenção, é o tempo em que de uma vez por todas nós seremos verdadeiramente livres, porque a nossa liberdade não está no nosso corpo natural, nem tampouco naquilo que está ao nosso redor, mas a nossa liberdade, ela está em Cristo Jesus, ela está no nosso mundo espiritual. É por isso que nós precisamos, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver a tua grandeza. Amados, eu quero dizer uma coisa aqui que ela é muito latente. Todos os dias que passam, quando eu vejo esse noticiário, o mundo está em guerra. Eu pensava, amados, alguns anos atrás, quando eu via na Bíblia que o mundo teria a falar em guerras, rumores de guerras, eu imaginava que seria nações. Não é, amados. O mundo está em guerra. Exatamente aquela mesma figura que Miqueias viu, de o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, o filho contra o pai, a nora contra a sogra, a sogra, o genro contra o seu sogro. Ou seja, a humanidade, amados, se tornou uma humanidade intolerante. Quando o Senhor veio e viu que estava sendo edificado por todo aquele povo, por toda aquela humanidade, um grande edifício que chegaria ao céu, o Senhor testificou: nós precisamos agir logo, porque o povo é um só e tem uma única língua, e tudo quanto eles fizerem, eles alcançarão êxito. A humanidade hoje não consegue mais conversar. As pessoas bloqueiam qualquer tipo de conversa. Por quê? Porque tem comichões nos ouvidos, tal qual no período em que Estevão estava sendo apedrejado. Mas, amados, todo grande avivamento, e a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos haverá um grande avivamento. Todo grande avivamento foi dentro de grandes perseguições. Quanto mais perseguiam os novos, aqueles do novo caminho, porque Jesus era o caminho, era a vida de Jesus, era o testemunho de Cristo, que era o caminho, era quem ele era, andando na luz e nada temendo. Por quê? Porque ele temia ao Senhor e ele fazia a vontade do Pai. Era aquele caminho, amados, aquele novo caminho que lá na frente foi chamado de cristão. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram mortos, mais essa obra se avivava.
Eu creio, amados, que nós estamos vivendo no último avivamento, no último grande avivamento da Igreja de Cristo na Terra. Porque, amado, as perseguições estão grandes, mas quanto mais se persegue, mais esse povo cresce. Quanto mais se oprime, mais esse povo cresce. Porque esse povo começa a buscar a face do Senhor. O Espírito Santo de Deus vem. E quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne, amados, existe um grande avivamento. Existe um grande mover. E vidas são salvas. E nós somos salvos. E nós perdemos, amados, o medo. E nós vemos Jesus como Estevão viu. E nós dizemos, Senhor, mesmo que eu morra, eu quero que vidas sejam salvas para a honra e glória do Teu santo nome. Era exatamente o que Jesus, ele disse, olha, eu sei que vocês são da descendência de Abraão, entretanto, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não tem lugar em vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. E ele diz aqui que o vosso pai, que o pai daqueles homens, embora eles pensavam, pela sua religiosidade, dissesse que Deus era pai, Jesus diz assim, se fosses filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar-me a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, que ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis a obra do vosso pai. E aí eles asseveraram, nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. E Jesus disse, se Deus fosse vosso pai, vós me amarias, porque eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender a vossa linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis a vosso pai, o diabo. Amado, que coisa tão triste. O povo de Deus servindo ao diabo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós nesse tempo difícil. Aquele povo que Deus elaborou, Deus construiu com tanto amor, entregou seus corações ao diabo para destruí-los. É por isso que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só essa verdade vai libertar. E que verdade? Amados, a verdade é aquilo que pode ser visto em público e que ninguém contesta. Essa palavra é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Hoje, amados, eu vim aqui para dizer a você que nós estamos sendo contestados porque a verdade de Deus está em nossos corações. Nós precisamos, amados, aprender com Jesus a seguir o caminho. Independentemente daqueles que nos contestam, daqueles que querem buscar em nós uma justificação dessa nossa verdade. Porque a nossa verdade, amados, ou a verdade de Jesus em nós, eu prefiro retificar assim, nada é nosso, a verdade de Deus em nós e através de nós, gera os frutos do Pai amoroso, do Pai misericordioso, do Pai que disse que o primeiro mandamento seria amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo, amado, significa renunciar a tudo. Deus não quer que você abandone sua família, renuncie à sua família. Ele quer te abençoar. Deus não quer que você renuncie ao trabalho que Ele colocou nas tuas mãos para que tu tires o teu sustento, porque isso é bíblico. Mas Ele está te dizendo que isso não seja o teu Deus. Porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ali estará o teu Deus. Que o nosso Deus esteja nos céus. Que o nosso Deus seja verdadeiramente esse Deus que é capaz
de fazer todas as coisas e principalmente nos levar para o céu. É o que Jesus disse: não tenham medo daquele que possa matar a tua carne, mas tenha medo daquele que pode destruir o teu espírito. Amados, esse Deus, esse caminho, essa verdade, nos levam a um único caminho, a vida eterna. Esse Deus que me escolheu, que te escolheu, antes mesmo que nós viéssemos ao mundo, Ele hoje te diz: alegrai-vos, alegrai-vos, porque eu guardarei, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não temam, não se espantem, confiem em mim, leve essa palavra, avive o Espírito. Amados, o Espírito Santo de Deus derramado sobre as nossas vidas nos faz um valente como Davi, que embora uma criança, um menino, se transformou num grande herói. Que a palavra do Senhor hoje toque nossos corações. Que amanhã nós possamos estar aqui dando continuidade, amados, a esse estudo. Que o Senhor possa promover essa fé sobrenatural no nosso coração. Que nós possamos olhar para o céu, para o prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que nós possamos confiar que Deus vive. Eu quero te dizer essa palavra, amados, porque a semana passada o Senhor falou grandemente ao nosso coração. Olha, mesmo que vocês estejam em uma terra estranha, num lugar do cativeiro, capítulo 29 de Jeremias, construam casas, edifiquem casas, plantem pomares, se casem, se deem as suas filhas em casamento, cresçam e não diminuam. Cresçam e não diminuam, porque daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, o Senhor teu Deus, Ele fará prosperar todos os teus caminhos. Eu não sei, amado, se você hoje está se sentindo em um cativeiro, mas o Senhor está te dizendo: esse cativeiro tem um fim, e o fim é para já, porque Ele é o teu Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos amanhã continuar falando, amados, continuar falando das predições bíblicas sobre esses dias e da alegria que nós temos que gerar em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus tem gerado em nossos corações. Está muito próximo de conhecermos todos esses homens: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, porque Jesus está voltando. Amém? Amém. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Sabe quem esteve conosco também hoje? Um colega seu, Paulo Augusto. Paulo Augusto, glória a Deus. Ele é de Caruaru, né? Caruaru, mas ele hoje está aqui em Recife. Hoje nós passamos o dia em reunião. Glória a Deus. De Caruaru, mas está em Recife, viu? Glória a Deus. Também nosso amigo, irmão, Marinho Bessa também que coisa conosco. Boa, glória a Deus, pastor. Várias pessoas, viu? Eu estava vendo ali, irmã Tilio, a irmã lá de Bezerros, irmã Elisa Santos, minha grande amiga. Nossa amiga, presbítero Flávio Henrique, conosco também, que bênção, que maravilha. E aqui estão alguns pedidos de oração, irmãos, que nos colocaram aqui. São vários pedidos. Fábio Andrade pede pela sua família, pela saúde de sua esposa Laíde e seus filhos. Presbítero Júnior pede por todos os enfermos. Amém. Tilio pede por Senhor José e sua esposa Severina, Sevidina, não estou vendo aqui muito bem, que se encontram com dengue. Amém. Pelo cunhado Reginaldo e a irmã Eleilda. Isso.
que faz aniversário hoje. Parabéns, Helenilda. Glória a Deus Deus. abençoe. Renato, Nosso amigo Renato, pede oração para Deus socorrer. E Deus é o socorro bem presente, Renato. amém, pastor. Na hora da angústia, por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Amém. não será abalada. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Amém. O Senhor dos Exércitos, Renato, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Kika Tomé pede pela vida espiritual e emocional de sua filha Yasmin. Yasmin. Charisma, olha aqui, tá desde o início, pede por sua amiga Olímpia, que perdeu o pai hoje. Oh, que pena. Hoje, Nossos sentimentos, a que o família Senhor lutada. vá lá, né, Espírito Santo console. console. E que Deus cuide Deus livre todo mal. e livre todo o mal. E agradece pela graça que ela recebeu, a vitória tremenda que ela recebeu. Vai dar um culto de ações de graça em nossa igreja. Já estamos comprometidos. Carol Tomé pede pela vida espiritual e emocional da sua sobrinha, né? Yasmin. Agradece pelos irmãos e pede pela tia Berta, que está com câncer no pulmão. Meu Deus, vamos orar. E agradece pelo procedimento que sua tia Silvinha fez no olho. A cirurgia Que ela fez no... que a tia fez no olho. E que o Senhor continue cuidando de sua família. O que mais? Não, pastor, somente esse. Denise, né? É, Denise. Pede por sua saúde e pela saúde da mãe de Tamires, que está com fortes dores na coluna. Amém. Ivani Barbosa pede por ela, sua família, pelos pastores. Obrigado. E por nossa nação. E por nossa nação Brasil. Muito Pastor, bem. eu quero continuar pedindo oração por Alice. Sim. Ela teve ontem e hoje, ela teve um problema com o dreno, né? Ela fez a cirurgia da cabeça e ela teve um problema no dreno e ela teve de novo, assim, um aumento da pressão intracraniana. Sim. E que Deus restaure a vida daquela jovem, que cuide da vida dos seus nome de pais, Jesus. ajude-os e os abençoe em nome de Jesus, pastor. Amém? Eu creio. Vamos Também pela tia da nossa irmã Ana Paula. E a Ana Paula disse que também tem um grande agradecimento para fazer. Amém. Depois ela faz. E pedir pela sua tia que está muito mal também no hospital com Covid-19. E pedir ao Senhor também por nossas autoridades, pedir ao Senhor que Ele abençoe cada autoridade constituída desse país, que o Senhor Ele tire, né, esse espírito maligno de contenda, de confusão, Entre as e que nações, traz né? entre as nações, entre os Teve povos. agora um problema no Líbano, né? Mas o do Líbano foi um acidente realmente Foi um terrível. acidente? Foi. Ah, então foi um acidente. Né? Foi. Mas que o Senhor vá e que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, não é da nossa nação, é da humanidade. É, do mundo todo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar então, amados, desta noite. Pai, queremos colocar-nos diante Amém, de Ti Senhor. todos os pedidos Em nome de Jesus. que foram feitos aqui, Pai. É mesmo assim. Até Senhor. aqueles que não puderam ser feitos por algum motivo, Pai. Jesus. São pedidos íntimos, que só a pessoa que está passando sabe o que está sentindo, Senhor. Mas Tu és o Deus da restauração, o Deus da cura. Pedimos uma bênção de saúde para todos os enfermos, Pai. Todos, sem exceção. Essa senhora está com esse problema no pulmão, que seja reprimido esse mal. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Pela Alice, para que a sua cabeça Amém, Jesus. volte ao normal. Em nome de Jesus. Que o seu cura sangue aquelas jovens. circule normalmente Em pelas nome de artérias, Jesus. pelas Em nome de veias. Jesus. Sara. Oh Deus, para que ela Jesus. possa viver a sua vida Sara, plena, Sara. sem Sara, sequelas. Senhor, em nome de Jesus. Confio em Ti, Pai. Oh Deus, por todos, Pai, que estão enfermos, Pai. Todos que estão acamados Amém, Jesus. agora, internados, Amém, Senhor. entubados Amém, ou não. Jesus.
Deus, tu pode restaurar a saúde de todos. É mesmo assim. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, Pai. Eu quero dizer que tu estás conosco, Pai. Amém, Jesus. Em todos os momentos da nossa vida. Abençoa os que estão trabalhando, os que estão parados, os que estão qualquer estudando, Senhor, da vitória. Também a nossa nação, o Brasil. Oh, Pai, traga paz, traga unidade, Amém, traga alegria ao povo, Amém, Senhor. Jesus. No nosso Em Nordeste, nome de Jesus, ó nosso Pai. estado de Pernambuco, Verdade, Senhor. Olinda, Recife, toda a área metropolitana, Amém, Senhor. Entre com restauração, Pai. Verdade, Em Jesus. todas as famílias, Em haja nome de vitória, Jesus. salvação, Em nome haja, de Pai, Jesus. cura, haja milagres. Tu és o Deus do milagre, Pai. E nós cremos e confiamos em Ti. Por isso te oramos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amados, se Deus permitir, estaremos aqui de volta amanhã, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. E graças Amém. a Deus. Deus abençoe a todos.